Você já deve ter percebido como é comum hoje em dia a atuação de pessoas que exercem um poder de liderança sobre os outros. A cada dia nós vemos nas redes sociais o surgimento de novos coaches, influenciadores, pessoas que querem servir de exemplo de sucesso. Mas essas pessoas muitas vezes acabam transmitindo uma mensagem, ensinando lições que fazem com que as pessoas acreditem que o poder está nelas mesmas, nas suas palavras. Elas fazem com que elas acreditem que são autossuficientes, valorizem muito aquilo que podem fazer, aquilo que podem dizer. Mas como cristãos, é na palavra de Deus que nós encontramos os melhores conselhos, aqueles que nos ajudam a perceber que nós não somos autossuficientes, que o poder não está em nós e que nós não somos o centro. Na Bíblia, no Novo Testamento, nós encontramos a epístola de Tiago. Tiago, que era irmão de Jesus. Tiago foi pastor em Jerusalém e escreveu a carta para dar orientações práticas para a fé prática daqueles judeus que tinham se convertido, daqueles que estavam sofrendo perseguição e por isso estavam dispersos. Mas, como toda a Escritura, essa carta ela também é muito útil e proveitosa para nos fazer reflexões nos dias de hoje. No capítulo 1, versículo 5, diz assim: Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Nesse versículo, Tiago nos mostra a nossa condição de insuficiência e nos faz perceber que a sabedoria vem de Deus. Nos aconselha a pedir sabedoria a Deus. Ele começa a carta falando sobre provações, adversidades, aflições pelas quais todos nós passamos. E é nesse sentido que ele nos exorta a pedir sabedoria ao Senhor. Esse versículo 5 nos ajuda a encontrar a resposta para uma possível pergunta, uma primeira pergunta que podemos fazer, que é: como podemos ter sabedoria? Para o cristão, a fonte da verdadeira sabedoria é Deus. Nós devemos buscar sabedoria em Deus, pedindo que Ele nos capacite para tomar as decisões importantes da nossa vida, fazer as nossas escolhas. A Bíblia também diz em Provérbios capítulo 2, versículo 6, que é o Senhor quem dá a sabedoria e o entendimento vem dele. E esse capítulo 2 de Provérbios também diz que nós devemos buscar a sabedoria como se fosse um tesouro escondido, um tesouro valioso. O que devemos fazer é pedir sabedoria a Deus. O versículo 5 do capítulo 1 de Tiago fala da bondade e da generosidade de Jesus, de Deus, para nos dar sabedoria quando pedimos com fé. Se pedirmos com fé, o Senhor nos dá a sabedoria da qual nós tanto precisamos e nos ensina como falar, o que fazer, como viver. Podemos confiar nele. Uma segunda pergunta que você pode se fazer é: mas por que eu preciso de sabedoria? Na verdade, na nossa vida, nós enfrentamos várias situações nas quais fica claro que precisamos ser sábios. Por exemplo, quando precisamos escolher a pessoa ou as pessoas com quem vamos nos relacionar, sejam quaisquer tipos de relacionamento. Também para a educação dos nossos filhos, como devemos proceder no nosso trabalho, nos nossos negócios, como podemos lidar com aquelas pessoas que pensam diferente da gente, que agem diferente do que nós esperamos. Para tudo isso, nós devemos ter sabedoria, devemos ser sábios. E para isso, devemos buscar na fonte de toda sabedoria, que é o Senhor. Por tudo isso, a sabedoria
é um tesouro, como diz em Provérbios. E é essa sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, que faz a diferença. Porque existe uma distinção entre o que é ser sábio para o mundo e o que é ser sábio para Deus. Muitas vezes, nesse mundo, nós aprendemos que ser sábio é passar por cima dos outros para obter vantagens. Muitas vezes é tirar proveito de situações para obter lucro, ou orgulhar-se demais daquilo que você faz, daquilo que você tem, daquilo que você diz. Muitas vezes, aqui nesse mundo nós aprendemos, as pessoas nos ensinam, querem nos ensinar que ser sábio é ser superior aos outros. Esse tipo de sabedoria não edifica. Causa inveja, causa dissensão, divisão, desunião. A sabedoria que vem de Deus, ela é diferente. Em primeiro lugar, a sabedoria que vem de Deus é o reconhecimento de que tudo vem de Deus. Ele é soberano e está acima de tudo e de todos. A sabedoria que vem de Deus nos ensina a não julgar-nos como superiores aos outros, a buscar a paz com todos. A sabedoria que vem de Deus nos ensina a sermos misericordiosos, sermos verdadeiros até mesmo para admitir nossas fraquezas, nossas limitações. A sabedoria que vem de Deus, como diz em Tiago capítulo 3, versículo 17, a sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Que possamos lembrar sempre da sabedoria de Deus, que possamos sempre lembrar da verdadeira fonte de toda a sabedoria e, como dizem Provérbios, buscar a sabedoria como um tesouro precioso. Que tenhamos o mesmo desejo no coração do salmista que escreveu lá em Salmos capítulo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio.